Bom, estamos então franqueando agora a palavra a todos vocês, aqueles que quiserem fazer alguma pergunta, algum esclarecimento, alguma sugestão, enfim. E eu gostaria de fazer, ao longo da palestra, surgiram várias perguntas, mas eu não consegui anotar todas elas, então eu vou tentar fazer uma pergunta em separado para cada um deles. A primeira pergunta seria para o nosso inspetor da Alfândega de Vitória, que colocou a posição da alfândega em separado da discussão tributária, né, que como agente regulador somente da importação. E eu, de certa forma, discordo um pouco dessa colocação, porque nos parece, para o empresariado, né, em específico do Espírito Santo, mas todo aquele que faz importação, que essa vontade política, ou esse movimento político contra a guerra fiscal, ele parece estar sendo, de certa forma, ampliado para a esfera administrativa. No que tange, assim, nós sentimos que a restrição à importação está sempre aumentando muito, né? Nós entendemos que é uma barreira, ou seria, na realidade, uma tentativa do governo federal em barrar um pouco as importações da China ou de alguns países, né? Mas a gente sente, às vezes, que possa estar havendo também um jogo político na esfera administrativa, no intuito de, né, travar as importações, ou mesmo que segurar um pouco esse processo, né, que é amplamente, aí, vamos dizer, normal, né, que seria um processo normal. Então, a minha pergunta seria nesse sentido, se o senhor enxerga isso também, vamos dizer assim, pela colocação que vem dos seus superiores com relação... Nós acabamos de passar e estamos passando por uma operação, né, aqui na Alfândega de Vitória, né? Então, assim, se o senhor enxerga isso e se a Alfândega de Vitória, ela, em particular, ela concorda com esse tipo de imposição política. Antes que eu esqueça, vou fazer 2 comentários específicos. Primeiro, essa operação que foi deflagrada dia 19, não é da Alfândega do Porto de Vitória. Na verdade, é da Receita Federal, é no Brasil todo, né? E então não se restringe aqui, embora os efeitos dessa operação, os efeitos proporcionais, eles estejam sendo sentidos com bastante força aqui na Alfândega do Porto de Vitória, porque a operação se volta particularmente para a importação de bens de consumo, né? E percebe-se claramente que existe aí uma política também de governo, né, em relação à deflagração da operação. Bom, por outro lado, não vale a pena deixar claro desde já, antes de fazer qualquer outro comentário, que não há competência. O titular da unidade, o titular de uma unidade da alfândega, da Receita Federal, em qualquer local do país, seja uma delegacia, seja uma alfândega, então um inspetor ou delegado, não pode dizer, como você fez a pergunta no final, em nome da alfândega, se a gente concorda ou não concorda com essa ou aquela política. Não é o caso, né? Não há espaço para a gente emitir essa opinião de forma nenhuma, né? Nem como cidadão, já que eu estou investido dessa função lá, né? Não é o caso de concordar ou não concordar. Mas, né, falando aqui especificamente desse viés, né, que haveria, conforme a interpretação que foi dada ao que eu falei, não é bem isso. Vamos dizer, a atividade aduaneira vai muito além de arrecadar tributos, né? A atividade aduaneira, ela extrapola o viés tributário, né? O caráter, em princípio, numa economia mais avançada, mais desenvolvida, quanto mais desenvolvida, né, a função do tributo aduaneiro, do tributo sobre o comércio exterior, é uma função
academicamente chamada de função extrafiscal, né? Então, seria uma função de regulação, não teria função arrecadatória, vamos dizer assim. Vai além do viés arrecadador. Então, e por isso a atividade aduaneira vai muito além da ideia de cobrar tributos. Então, só nesse sentido. Mas, de fato, né, ainda que vá além, ela não se dissocia dessa característica, dessa atividade, dessa necessidade, dessa função. Então, não está separado, não está isolado, nós não estamos num universo, num contexto que se distancia da realidade, da necessidade de estudar, de entender, de conhecer, de discutir, inclusive, a aplicação do tributo. É isso? Então, agora, com relação à atividade aduaneira como instrumento, né, da política de governo, isso na verdade, uma coisa que não acontece exclusivamente no Brasil. Se a política é ou não adequada, se a política é ou não conveniente, se é correta, se parte de premissas sólidas, é outra discussão. Mas que cada país, né, exercendo sua prerrogativa soberana de controlar o fluxo dos produtos, das mercadorias, pessoas, veículos que entram e saem de suas fronteiras. Então, cada país exercendo essa prerrogativa soberana, né, tem de ter na atividade aduaneira um instrumento do exercício dessa prerrogativa. Então, aqui no Brasil também a situação é semelhante, não é diferente do que acontece em outros países. A atividade aduaneira é uma ferramenta, né, que o governo tem à mão para exercer essa prerrogativa de controlar o que entra e sai. Portanto, conosco também acontece assim. E dizer especificamente, vamos falar das importações de produtos do Sudeste Asiático, né? Se o governo considera que precisa, de alguma forma, conter, né, ou se precisa estimular, digamos, vamos falar de uma situação hipotética, precisamos estimular as importações de produtos provenientes, procedentes, originários da África, porque, por um viés ideológico, talvez, né, cultural, nós devemos promover o desenvolvimento daquele continente, que é no continente irmão e tudo mais. Se o governo instituir uma política nesse sentido e achar que, para isso, deve reduzir alíquotas ou reduzir barreiras administrativas, né, barreiras não tarifárias, então o governo vai definir isso, e quem vai aplicar isso na prática vamos dizer, são os fiscais aduaneiros, a aduana, é a autoridade aduaneira, né? Se é adequado ou não, já é uma discussão que extrapola a minha competência como representante da unidade aqui. Tá bom? Ok, muito obrigado. Sobre os impactos, o impacto prático no caso da PRS 72, sobre os outros benefícios também que existem no Espírito Santo, no caso do Invest, no caso do Compete, né? Eu entendo que o próprio projeto, né, ele já comenta, faz essa menção das mercadorias importadas, né? Só que, no meu entender, quando há mudança de propriedade da mercadoria, no caso de um importador que seria um distribuidor, né? Como é que o senhor vê esse impacto? Se esse impacto seria para as mercadorias, todas as mercadorias importadas, não fazendo menção à continuidade do negócio jurídico, da compra e venda, né? Não sei se eu estou conseguindo me expressar de maneira correta, mas seria o seguinte: desde que haja a mudança de propriedade da mercadoria, ela considera-se ainda mercadoria importada ou não? Essa pergunta ela é bem específica no caso de um benefício que nós temos aqui, que é o Compete, né? Que é um benefício para atacadistas, distribuidores, né? Que concede um percentual na saída. Então, ou seja, um importador, que ele é importador e distribuidor de uma mercadoria, quando ele revende esse outro distribuidor, ele poderia, sim, utilizar do Compete, né,
ou de um outro benefício para fazer a sua saída com ICMS de 12%, ou seria zero, né? Seria mais ou menos essa pergunta. E também perguntar se, no caso do Invest, acho que, né, seria igual ao Fundap, consideraria-se um benefício na importação, então a alíquota interestadual seria zero. Então, a minha pergunta seria essa, qual seria o impacto nesses outros benefícios? O que você destaca está correto. Essa distinção que você faz é importantíssima. Uma coisa, o ICMS, o antigo ICM, o ICM era um imposto que incidia apenas sobre circulação de mercadoria. Ponto. Compra e venda de mercadoria. Mercadoria não é qualquer produto. Então, por exemplo, uma camisa do Corinthians numa loja de produtos esportivos é uma mercadoria, porque está ali para ser vendido com lucro. Na minha casa é um troféu, né? O ICM ele incidia só sobre venda de mercadoria. Com a vinda do ICMS, o que se fez? Se aumentou, vou usar o exemplo do prédio de novo. Então, eu tinha um prédio ICMS que ali embaixo nos andames estão os princípios, que depois tinha o ICM, a incidência sobre circulação de mercadoria, veio o S, também, ou seja, incidência sobre alguns serviços, um outro andar, serviço de comunicação, serviço de transporte, e veio também mais um andar, que é sobre importação, que é uma outra incidência, como você distinguiu já na sua pergunta. Portanto, um fato gerador do ICMS hoje é a importação, ponto. Sobre a importação tem uma incidência do ICMS importação. A partir daí, a operação seguinte, feita por um distribuidor, é venda de mercadoria. É venda de mercadoria, não estou falando mais de ICMS importação. Então, a distinção que você faz é importantíssima e tem sido analisada, sim, no Supremo Tribunal Federal, nesse caso que está 1 a 1. O Toffoli favorável a isso aqui, naquela questão de se incide ou não para pessoa física ou empresas não contribuintes, está sendo discutido. A questão do destinatário final também, como o Valmir colocou, e lá está 1 a 1. Mas lá já se separa que efetivamente é um fato gerador diferente da circulação de mercadoria. Com relação ao projeto, de como é que fica na prática o impacto, foi isso que o professor Marcelo Campos levantou. Na verdade, esse projeto, o Marcelo levantou um aspecto até que eu não tinha pensado, porque eu tinha visto simplesmente como uma usurpação de uma função e também é problema do 152 da inconstitucionalidade diferenciar em função da origem. O Marcelo, aqui na palestra dele hoje, ele falou assim, isso é um desvio, esse ato configura desvio de finalidade do que a Constituição desenha para o Senado, porque o Senado diz, a Constituição diz que o Senado poderia e pode definir alíquotas de operações interestaduais. Na verdade, o que esse projeto faz? Ele está querendo pegar e trabalhar em cima dos benefícios de importações nas operações interestaduais. Não pode. Porque a Constituição diz que quem pode regular benefício nas importações tem que ser lei complementar. Então, aí há uma usurpação absoluta. Quando a Constituição diz que tem que ser lei em estrito senso para tratar de benefícios na importação, e por que o Marcelo disse que é um desvio de finalidade? Porque o Senado está tentando trabalhar com uma alíquota, não só trabalhando aqui, não só as operações interestaduais, as interestaduais decorrentes de importação. Opa, não pode. Porque aí ele está querendo afetar as importações. Não sei se eu estou sendo claro. Então, o primeiro ponto, você está correto, são dois fatos geradores distintos. Portanto, o CONPET não tem nada a ver. O benefício do CONPET é a informação de mercadorias já nacionalizadas. Já nacionalizadas. Com relação ao projeto, se ele efetivamente poderia atingir as operações decorrentes de importação, de forma alguma. No meu modo de ver, de forma alguma, acompanho a posição do Marcelo, acompanho a posição do Valmir. Tanto com relação de ser competência de lei complementar, exclusivamente lei complementar, e com o artigo 152, que eu estaria tratando diferente em função da origem. Como fica a extensão dessa medida, dessa resolução nesse caso? Imediatamente, no meu pensar, nós perdemos o benefício. Você já pagou o teu ICMS importação. Exatamente. Pronto. Você vai vender a sua mercadoria para outro estado. É isso que você está dizendo. Exatamente. Essa ali, isso sim, isso é o que o Senado está tratando. Esse projeto está tentando... O problema ele não veio fechado... Desculpa, qual é o seu nome? João Carlos. João Carlos, obrigado pela pergunta. Ele não veio fechado, João. Se ele tivesse vindo e falado assim, olha, eu estou tratando única e exclusivamente de definir uma alíquota ou uma progressividade de alíquotas, ou uma alíquota, seja alíquota 0 ou 4%,
para operações interestaduais. Isso o Senado pode fazer? Pode. Pode. É isso que o Senado está fazendo nesse projeto? Não. Não. Ele está dizendo operações interestaduais decorrentes de importações. Isso ele não pode. Ele não pode, porque ele está tendo desvio de finalidade para, na verdade, querer atingir o benefício de importação. Agora, olhando para frente como você está fazendo, bom, mas então o Senado, se vier um novo projeto, ou alterar esse projeto, querendo pacificar como 4, o Senado pode? Isso pode. Isso pode. Eu acredito que isso aconteça imediatamente? Não. Não acredito. Eu acho que a gente está vivendo o momento de começar essa discussão, a importância toda é essa, isso que eu tentei trazer aqui. E às vezes eu entendo as brincadeiras, mas eu fico até assustado, porque eu falo com tanta veemência, acreditando no que eu falo, que não tem nada, que não tem nenhuma vocação política, não. Nem quero ser político. Assim, é fruto da minha confiança em acreditar na Constituição, acreditar que possa vir uma decisão favorável, isso, mas fundamentalmente de acreditar que está um momento, efetivamente, de união. Você sabe que eu, como profissional, eu vivo uma experiência, João Carlos, que 2 experiências que me deixam assim, encantados, e que talvez seja a hora dos estados a copiarem a parte administrativa, privada nisso. Eu advogo, por ser natural de Ribeirão Preto, advogo muito no agronegócio. Existe uma reunião há 18 anos, chamada Reunião da Agroindústria, onde os jurídicos dessas empresas, que se pegam comercialmente, inclusive Sadia e Perdigão, antes de virarem BR Foods, os jurídicos iam a essas reuniões, despidos das suas camisas, para discutirem ali as questões tributárias interessantes ao setor. E eles, por exemplo, detectavam que um assunto importantíssimo do setor era o primeiro caso que ia chegar no Supremo e estava sendo levado por uma empresa pequenininha do interior de São Paulo. E o que eles faziam? Gente, vamos discutir, vamos ver quem é o colega que está trazendo, vamos ver, mostrar quais os argumentos. Olha, vamos chamar um grande tributarista, vamos chamar o professor Valmir, vamos chamar o professor Marcelo Campos, para dar um parecer e oferecer para essa empresinha, porque esse assunto vai chegar no Supremo por ela, não pela minha ação. Os bancos fazem isso na Febraban. Então, talvez seja o momento também de, efetivamente, assim como os estados se uniram para fazer o lobby do ICMS na importação pessoa física, a sociedade desses estados, os estados, os sindicatos, quem estiver envolvido, chegou a hora de tirar a camisa e falar assim, eu sou do Espírito Santo, então não vou conversar com o pessoal de Santa Catarina. Não, a situação é idêntica, porque você está correto, o Senado pode fazer isso. Eu só imagino, por uma questão de sobrevivência e de acomodação, que se vierem alterações, e tomara que venham, precisa haver uma solução, elas devam vir em cadeia, com tempo para essa adaptação e, fundamentalmente, considerando corretas as situações anteriores, sob pena de ficar absolutamente impossível resolver a questão. Ou você complica de vez todas as empresas que acreditaram. Eu anotei aqui para acabar a minha fala, João, e a sua pergunta me permite isso, lembrando do maior professor que eu tive na minha vida, que foi o Geraldo Taliba, para mim, o maior tributarista que esse país já teve, e ele falava assim, a diferença de um país desenvolvido para um país subdesenvolvido é a segurança jurídica. Não tem nada a ver com o estágio financeiro que ela está, com a tecnologia, não tem nada a ver, tem a ver com segurança jurídica. Aquela situação de que, se eu estou no meu carro, parado no sinal vermelho, e vem um carro atrás de mim e bater, eu tenho absoluta segurança que eu vou levar para a justiça e vou ganhar aquela ação. Então, se eu sou um cidadão que acreditei numa legislação vigente, válida, investi, apliquei, eu efetivamente não posso ser pego de surpresa, eu não posso ser condenado ou prejudicado ou ter nenhum tipo de dano por ter praticado um ato jurídico perfeito. Então, de verdade, que eu acho que esse tipo de discussão, se efetivamente se levar em conta segurança jurídica, é a solução do país. Então, a sua preocupação está correta. O Senado, se o Senado tivesse feito isso hoje, se esse projeto estivesse falando do que você disse, efetivamente a preocupação minha jurídica seria muito maior, porque ele poderia ter feito. O que eu acho é que ficaria inviável uma mudança dessa, como o projeto fala, por exemplo, se aplicar a partir de 1º de janeiro de 2013, para o país. Não para o Espírito Santo, para o país. Para o país. Então, eu acho que é pela inviabilidade, né? O direito não regula o impossível. E, no meu modo de ver, seria mais uma norma que não teria como ser cumprida e teria que, efetivamente, se adequar na marra. Por isso que eu espero que não venha nos moldes do que foi feito, de acreditar que uma mudança desse nível possa vir de imediato, já só com base na anterioridade, feita em 31 de dezembro para aplicar em 1º de janeiro. Como nós estamos aqui num debate, e eu ainda tenho dúvida, me senti no direito de perguntar, até porque vários clientes
de Invest estão com a mesma dúvida. Acabei de receber e-mail de um cliente agora. O Invest ele acontece de que forma? Dentro do Estado do Espírito Santo existe o importador e, dentro da própria área desse importador, essa empresa de Invest, existe também a instalação, né, de uma empresa satélite, cliente dela, uma distribuidora. Efetivamente, o PRS atingiria esse tipo de operação, por quê? O que acontece? A importação acontece dentro do Estado do Espírito Santo, a transferência dessa mercadoria também acontece aqui dentro, né, do importador para a sua satélite, que é uma outra pessoa jurídica, e daí para frente essa pessoa jurídica vai vender direto para algum cliente, seja dentro do próprio Estado do Espírito Santo ou fora. Como é que aconteceria, então, a partir daí, a partir do distribuidor, essa mercadoria seria eternamente marcada como uma mercadoria importada, né, e, consequentemente, teria a alíquota reduzida ou zerada desse ICMS, no caso, reduzida para 4%, ou não? A operação de importação morreria dentro do Estado do Espírito Santo através dessa venda da importadora para o seu cliente distribuidor? Essa pergunta eu acho que para o professor Marcelo. Desculpa, qual é o seu nome? Olírica. Olírica, obrigado pela pergunta. E eu penso como você, a importação, a operação de importação, embora o ICMS, vejam, o que dá é ficar mexendo na estrutura dos impostos. Por isso eu disse aquilo, se eu pudesse garantir que não se mexeriam na Constituição, que não se mexeria na regra matriz dos tributos, seria a maior segurança que daria para os contribuintes brasileiros. O problema de ficar mexendo no ICMS e ter trazido como fato gerador também sobre o nome ICMS é uma pena. Então, tecnicamente, olha que absurdo. Eu tenho uma sigla que debaixo dela estão diversas incidências, circulação de mercadoria, serviço e importação. A importação é monofásica. Diferente do ICMS, que por natureza é um imposto que quer atingir toda a cadeia econômica, da produção ao consumidor final, o ICMS importador ele é monofásico. Por isso que o fato gerador, inclusive, é a entrada e não a saída. Então, para responder a tua pergunta, eu não tenho a menor dúvida, minha posição, a importação acaba aqui, dentro do teu exemplo concreto, dentro do Espírito Santo, por ter uma empresa satélite aqui. A gente vive aí com o nosso Fundap, né, no nosso Espírito Santo, desde 1970, né? Muitos aqui não tinham nascido ainda, que é o meu caso, inclusive, né? O senhor também, né, Salomão? Eu concordo. E a gente, a cada ano, né, aprende algo, né? Lá em 70 não fazia quase nada. Lá em 75 surgiu ali complementar 24, que acho eu que não atinge o Fundap pelo fato de sermos mais velhos que ali complementar. Andando mais um pouco, chegamos lá em 93, quando abriram, né, para as carroças serem substituídas pelos automóveis. São Paulo entrou com o ADIM, não me lembro o número, o Sepúlveda pertence que julgou liminarmente, e até hoje não foi julgado o mérito. Achamos que íamos morrer naquela época. Andamos um pouco mais, chegamos na história do 2001, quando a gente foi levado a alterar a forma de importação que só poderia fazer pelo Espírito Santo. Lei 6668. Né? A guerra era grande, mais uma vez achamos, agora a gente morre, porque não podemos mais trazer por Santos, Paranaguá, pelo Rio, por lugar nenhum, só pelo Espírito Santo. Não vamos ter como desembaraçar tudo aqui. Sobrevivemos. Né? Passamos por isso. 2008, crise mundial. Estados Unidos, mercado imobiliário, principalmente aqui no estado, as empresas de granito, exportadoras, e vários também segmentos de importação. Mais uma vez, cortamos na carne e sobrevivemos. 2009, já falaram aí, protocolo ICMS 23 de maio. Um acordo, né? Famoso acordo, que eu não posso falar o nome do acordo aqui, mas foi feito. E a segunda parte da cerveja foi a nossa. Eu sei bem. E quente, né? Quente. E quente. Mas mesmo assim, continuamos sobrevivendo. Aí, em 2010, esse monte de auto-infração, descabidos,
né, já valendo o protocolo, mesmo assim São Paulo mete um auto de infração, por vezes um pouco mais inteligente, diz que tem efeito suspensivo, na minoria das vezes. Na maioria das vezes, realmente, ele diz que está devendo, recorra correndo, senão você vai ser executado. 95% é assim. Eu acho que é isso mesmo, Valmir. E agora a gente vive, então, essa situação, mais uma vez, periclitante, de um senador que, Romero Jucá, que inventou de legislar por algo que evidentemente não conhece, evidentemente não viveu em nenhum momento isso que ele está citando ali. E a gente tem que criar meios de continuar vivendo. Inovar, acho que é a saída mesmo. Então, uma forma de inovação que nós temos aqui, claro, imbuídos aí no nosso poder, né, de localização geográfica. Não de rodovia, ferrovia ou de capacidade de navegação, mas de localização geográfica hoje. Seria, então, continuar importando, transformar as mercadorias para que elas passassem a ser nacionais. Aí, eu acho que o Barroso vai ter mais condições de falar um pouco mais sobre isso. A Resolução 72, ela veda essa parte de industrialização que nós temos na 7.212. Que tipo de industrialização? Seria industrialização mais voltada para embalagem, que é muito usado aqui. Se eu importo um container de vinho, ele vem em caixas de, sei lá, 50, eu vou colocar em caixas de 6, de 12. Eu importo celular, hoje quase tudo chega pelo Espírito Santo. Mas ele precisa de um selo, ele precisa de uma embalagem única, ele precisa de um programa. É a industrialização. O meu CST, que é o Código da Situação Tributária, vai ser alterado. Então, a questão que eu queria levantar é essa. A resolução trata disso? A grande vitória, eu falo isso em todas as minhas palestras pelo Brasil todo, e fora do Brasil não falei do Espírito Santo, mas no Brasil eu faço questão de falar. E uma das coisas que eu sempre falei aqui é que nós aqui não temos porto, nós não temos aeroporto, nós não temos estradas, mas o nível do empresariado que nós temos aqui no Estado do Espírito Santo é o suficiente para remover absolutamente todos os empecilhos que são criados contra o nosso Estado. E eu não sou cidadão capixaba ainda. A situação, e você fez um histórico e me passou aqui não uma novela, mas um filme, né? Eu colocaria outros depois, né? A questão da Instrução Normativa 75, a 98, a 247, a 255, a 256, enfim, o ato declaratório número 7. Eu vejo que a situação hoje, ao contrário do que o Ulisses colocou, e eu respeito muito, porque o Ulisses conhece bastante do que está falando, mas eu sempre fui uma pessoa otimista por natureza, né? Eu acho que eu nasci errado para dar certo. E a questão aqui do Estado, quando nós sofremos toda aquela discussão, porque o que o Marcelo colocou com muita segurança, se não houver segurança jurídica, você não tem condição de estar em lugar algum. E nós lembramos aqui que, há muito tempo atrás, nós tínhamos aqui fatos dentro do Espírito Santo em que a questão da corrupção pairava, era a questão do eu faço, eu desço, Deus é meu filho. Isso acabou. Eu não posso entender que isso aí continue perpetuando. Eu participei ativamente das mudanças de legislação aqui para o Estado, não, para o comércio internacional como todo no Brasil.
E, de tanto acreditar aqui, vocês lembram há pouco tempo a questão do voo internacional de Châteauroux-Vitória. E que até hoje nós não conseguimos, já fizemos todos os voos charter, e eu tenho uma notícia para vocês que a partir do dia 27 começa voo regular. Agora é voo regular, não é mais tentativa. E todo o investimento, o risco do negócio, nós já vivemos, até porque eu tinha certeza que o negócio tinha não só início, mas teria meio e fim. Então você imagina agora, hoje em São Paulo, está tendo a de logística, como é que Intermodal. O presidente do aeroporto de Châteauroux está lá na Intermodal. Todo o grupo, hoje, que esse voo que vai fazer o nosso voo regular aqui, é uma companhia indiana, está lá na Intermodal. Aí você imagina uma chegada de um voo regular 2 vezes por semana, que vai continuar ainda não descendo em Vitória, porque agora é um 777, não é mais o MD-11, como estavam voando. Com uma autonomia de voar direto sem abastecer. Então ele faz direto a Europa aqui, full, sem precisar abastecer, que a gente no outro tinha que parar em Dakar para vir para cá. Eu sou advogado. Minha função não é trazer voo internacional para cá, não. Mas por que eu viabilizei esse voo? Por que eu fui 20 vezes para a França, embora eu adoro vinho nacional francês? Porque, efetivamente, eu acho que eu ainda tenho uma cota de sacrifício a dar ainda mais em função do Estado aqui. Quando o avião não podia pousar aqui, eu fui o primeiro a brigar lá no aeroporto de Cabo Frio para a carga descer lá e fazer um DTA para cá, pago pelo aeroporto de Cabo Frio, para que a mercadoria fosse nacionalizada aqui, porque a nossa legislação determina que seja nacionalizada aqui. E, com isso, eu consegui os parceiros aqui no Espírito Santo, na questão de EAD, para estar elegendo os EADs aqui que estariam recebendo essas mercadorias, ou o próprio aeroporto. Tive todas as portas abertas, porque eu acho que quando você tem força de vontade, você é um leão. Ninguém te... Eu como. E cuspo o osso fora. Porque contra isso não tem, Ulisses, não dá. Essa questão que estamos vivendo agora é a questão mais fácil possível. Do nosso lado aqui, dessa mesa aqui, gente, a constitucionalidade é flagrante. Agora, se vai ter dificuldade de arrumar alguém que vai entrar com a ação, pelo amor de Deus. Isso aí, não posso admitir que tudo que nós vivemos, que foi relatado por você, ponto a ponto, que eu concordo em tudo, mas em momento nenhum o empresariado capixaba se envergou. Tsunami não entra aqui, não. Porque já não entrou estrada, já não entrou porto, não entrou aeroporto, essa tal da pedra que está lá até hoje, não conseguiu impedir do navio chegar até aqui. Não conseguiu ainda impedir. Então, isso aí, eu não conto isso lá fora, lógico que não. Porque eu falo, não tem a mínima condição de justificar uma permanência de uma pedra. Depois eu te conto essa história da pedra. Porque, efetivamente, não serve para o nosso exemplo aqui. Agora, eu acho que temos que ser vanguardeiro. Eu acho que esse momento agora é bater no peito, ser governador do Estado, ou ser quem quer que seja. Eu acho que a gente tem que enaltecer o trabalho que o Ricardo Ferraz... E eu até não era muito simpático com a pessoa dele, confesso. Mas, efetivamente, ele foi incansável. Isso tem que ser dito. Como tem que jogar pedra na senadora que votou contra o Estado. E aí tem que ser dito também. Não pode ser aqui, numa situação dessa, num grupo que nós temos aqui agora, de achar que não, vamos agir não tem politicamente aqui. Aqui é bolso. Aqui é sobrevivência do Estado. É sobrevivência da instituição como um todo. É salvar o comércio nacional daqui e os empregos que estão aqui. E juro por Deus, eu não estou preocupado comigo, não. Vocês viram o número de escritórios, nós estamos ali. Eu e Marcelo Salomão fizemos uma fusão dos nossos escritórios. Marcelo cresceu para o interior, que é a vocação própria, nasceu lá em Ribeirão, e dali seguiu, né, Campinas, Belo Horizonte, Goiânia, nossa, é tanto que eu nem lembro. Três Lagoas. E eu cresci para o litoral, exatamente porque o litoral está o comércio nacional. Hoje, com a nossa fusão, nós somos 250 advogados no grupo. Se eu for pensar em que isso foi ruim para o grupo, você imagina a dificuldade de juntar 2 escritórios do porte do nosso para pensar unicamente e somar
conhecimentos. Não esquece o cliente. Ele vai ser melhor atendido. Porque aonde eu não tinha, ele tem. Então, vamos somar. São Paulo ainda temos 2. Vamos pensar no futuro em qual dos 2 vão ficar. Mas, efetivamente, isso é uma união. Falta ainda uma questão de OAB, uma questão ainda a ser consolidada, mas é a realidade hoje. Se for pensar nos problemas antes de fazer essa consolidação, não sai do lugar. Então, isso que nós estamos fazendo aqui, e eu já respondendo a sua pergunta, a questão da industrialização, você quer saber a minha opinião? Isso é um paliativo. Eu acho que ele não pode partir do errado para tentar justificar o certo. Eu não acredito em meia costurada, tem que jogar fora e comprar outra. Né? Meia gravidez não engravida ninguém. Ou está grávida ou não está grávida. Essa questão que a gente viu, o texto é horrível sobre todos os aspectos. É horrível, você não consegue entender quando ele começa a falar de destino, onde ele fala de importação. Você lê, você... Por mais que... E quanto mais você lê, menos você entende. É uma coisa tão ruim que parece história de terror. Né? É aquela solução da pessoa que o marido é desempregado, tem 10 filhos, se separa e a mulher entrou na justiça para pedir pensão alimentícia. Qual é a solução que o juiz tem para um caso desse? Já deixando para o Marcelo aqui, que não faz área de família, para responder um negócio desse. Não tem solução. Volta para casa. Né? Então, nesse caso nosso, não é essa questão. Essa questão, para nós, é muito fácil. Eu vejo, hoje, um cenário nem pouco parecido com a crise americana, muito menos parecido. O pior ato que nós tivemos no Espírito Santo chamou-se protocolo. Esse foi o pior ato. Esse foi desastroso. Esse foi para matar mesmo. Só que o empresário capixaba, o que fez? Bom, já que eu não posso importar por conta, vou trazer as empresas para abrir filial aqui. Deu um tiro no pé de São Paulo. E as empresas que abriram filial aqui também até hoje não foram autuadas. Esse é o caminho. Agir com inteligência, agir com didática, agir com perseverança e planejamento. Agora, o que o Marcelo Campos colocou é muito importante. Você tem que ter ao seu lado também um corpo técnico que te auxilie naquelas tomadas de decisões para que você efetivamente cresça de uma forma segura. Eu vejo muita questão ainda da questão do jeitinho. Não, eu dou um jeitinho assim, eu faço errado aqui, mas eu burlo aqui, eu acho que isso também já virou. Né? Hoje, quem pensa que a Receita não tem tudo na mão, esquece. Ela tem tudo. Ela sabe mais da minha vida que eu mesmo. Se eu errar, eu pergunto para ela, porque ela vai lembrar. Ela não erra nunca. Essa situação, eu acho, respondendo a sua pergunta, até porque o nosso tempo aqui já está quase no limite, a gente vai ter que encerrar esse trabalho que eu adoro fazer. Né? A questão da industrialização, eu acho que não é para se pensar agora, é uma questão de paliativo, e eu acho que não tem que justificar a questão de troca de embalagem, uma situação ou outra, para gerar uma industrialização, que se ela existe ou não, se ela existe de fato, acabou, é ponto pacificado. Se ela não é uma industrialização de fato, é uma troca de embalagem, uma situação dessa, que eu posso caracterizar como sendo, mas efetivamente ela não é, eu acho que não é o caminho. Até porque eu não acredito em nada desse negócio aqui, eu acho que vai ser derrubado mesmo, e esse é o caminho que a gente tem que tomar. Discordo da sua posição, porque eu acho que agora a gente tem que se unir e fazer. Eu acho que não existe olhar para trás, tem que olhar para frente. Né? Joca, fica tranquilo, eu te garanto. Essa situação você não vai viver aqui no Espírito Santo. Enquanto eu for advogado aqui, você não vai ver isso. E outra coisa também que, complementando a sua resposta para o meu amigo Joca, se briga e está se procurando é a questão de travestido de uma situação de destino, de alíquota de destino, tentar transpor uma questão que é originária e que é a alíquota de entrada. Esse é o fato. Quando você fala da questão, se eu importo sem benefício e faço o meu compete por aqui, a única coisa que nós estamos falando é de alíquota de destino, só no seu caso. E se for no caso que está aqui presente, é 4%. Se isso melhora ou piora, é conta. Mas, efetivamente, se aqui não está se mexendo em alíquota de entrada, então, efetivamente, ainda tem muita coisa que o Estado pode fazer. Né? Tem muita coisa. Porque, por enquanto, estão mexendo em alíquota de destino. Estão inviabilizando pela alíquota de destino aquilo que se chama alíquota de entrada. Mas o Estado tem saída. Tem saída. E boas saídas. Acho que o caminho de todos nós é trazer a empresa para cá, para o Espírito Santo. Mesmo sem porto, sem aeroporto, sem estrada, nós temos que trazer para cá. Não vamos jogar a caixa no mar, não.
Marcelo, lógico. Eu queria rapidinho, duas coisas. Falar, não tenho a procuração do Ulisses, mas vou querer falar um pouquinho do que ele falou. Ângelo, das coisas mais inteligentes e gostosas de ouvir foi o teu histórico aí e a tua forma realmente de ver e de acreditar que a gente vai achar uma solução. Com relação à industrialização, o que eu acho, e aí soma a colocação do Ulisses, é o seguinte: se a gente vê no projeto já uma colocação que não interessa, que pode ser trabalhada, por exemplo, ele está dizendo que o CONFAS vai poder definir, que enquanto o CONFAS não definir, que vale do IPI. Imagina. Então, esse trabalho político, que pode ser começar a trabalhar, já que efetivamente a gente está começando a trabalhar e discutir sobre isso, pronto. Quer dizer, quem for trabalhar, quem for representar as lideranças que forem trabalhar, tem que ser provocado e dizer, olha, fiquem atentos. Já estão colocando a questão da industrialização. Como é que nós vamos dar o passo seguinte? Vamos pensar para frente, vamos tentar solucionar. Eu não tenho a procuração do Ulisses, mas o que eu entendi que ele falou foi absolutamente o oposto aqui da resposta que foi dada. O que ele foi se colocar à disposição como representante de uma entidade, começar. Eu vou dizer o seguinte, pouquíssimas vezes eu escrito isso na prática, muito pelo contrário, a gente vai, estimula, instiga. O que eu acho que tem que acontecer é exatamente isso. Embora esteja começando aqui, como você colocou bem, com a iniciativa do Valmir, da gente fazer a provocação, o que eu espero como cidadão que ocorra é efetivamente essa disponibilidade que o Ulisses falou assim, olha, aqui em nome dessa entidade ou de outras entidades, vamos dar o passo seguinte. Quer dizer, na minha cabeça amanhã vocês se falarem, que as entidades se falarem, e falar assim, bom, vamos marcar uma reunião no governador e vamos saber se o governador do estado efetivamente vai entrar com uma ação. Bom, o governador não vai entrar, diz que vai pensar, passou uma semana, vamos nós, entidade, vestir a camisa e vamos entrar. Essa foi a colocação que eu entendi que você fez. Então, embora não tenha a sua procuração, eu tiro o chapéu, porque eu acho que agora sim, a bola está com vocês, independente de qual seja ou quais sejam as entidades que façam essa busca. É parar de dizer que vai se resolver. Está na hora da nossa geração resolver. Temos que fazer. Temos que fazer, não dá para esperar deixar de ser feito. Marcos Salomão. Marcelo Salomão. Não, mas se for para O grupo de empresa pode entrar com essa ação? Sim, de uma entidade que possa fazer isso. Representativa. Não, se a entidade representativa não tiver interesse. Não, mas são várias entidades, não é uma. Não fica, por exemplo, a gente não fica restrita a essa entidade. São várias. Procure o seu setor. Pode ser só. Por exemplo, o setor têxtil, que é conversa. Que seja o setor têxtil. A ideia é que quanto mais entidades e quanto maior a representatividade, vai ter mais força, inclusive para a cobrança do governo. Porque o ideal seria que fosse o governo que entrasse. O ideal seria que fosse o governo, óbvio. Né? Mas, se ele não tomar a pressão de vocês, que inclusive pagam os tributos para a manutenção do governo, eles dificilmente vão tomar essa iniciativa. Não, porque eu não entendo, porque as empresas podem se mudar, transferir principalmente a matriz para São Paulo, que seja mais atrativo, ou para outro estado, mas a perda dos municípios aqui do Espírito Santo é absurda. Absurda. Se eu fosse prefeito, pegava a chave da prefeitura simbólica e assinava tá aqui, Dilma, a chave, e governa o meu município. Acho que vai eu ser faria mal governado. isso. Jucá é melhor. Dá para o Romero Jucá? Acho que ele É é um grande administrador. É verdade. Quase 77% dos municípios aqui do estado, 77%, não estou falando de uma conta, não tem condição. Acabam. 77%. Não paga folha, não paga nada. Acabou. Porque depende dessa receita para sobreviver. 77% do Espírito Santo e 70% no Brasil todo. Vamos falar do Espírito Santo agora. 70% dos municípios no Brasil não tem capacidade, senão o repasse do ICMS. Sua opinião na FIENG lá, porque o pessoal lá do leite, eles têm um problema sério de acúmulo de crédito e tem também uma guerra fiscal com São Paulo. Aí o Estado falou assim, estuda soluções para a gente, que a gente não tem como fazer mais nada para vocês. Estuda a solução que agrade a todo mundo e traga para a gente, porque nós estamos tentando fazer uma harmonização, inclusive com São Paulo, tá, de alíquotas, e os secretários, eles estão em contato, estão tendo reunião hoje, eles teriam reunião lá também para tratar desse assunto. E o seguinte, o sindicato do leite, Sindileite lá, marcou essa reunião com todos os interessados lá, de diversas empresas diferentes, igual você falou aquela hora. O pessoal se uniu
e lá estavam montando comissões, um para leite cru, outro para leite integral, outro para queijo, para estudar soluções para levar para o Estado, para ser discutido com o Estado de Minas Gerais, achando viáveis as soluções, vai levar para conversar com o pessoal de São Paulo também. E os empresários de São Paulo, que lá eles pagam uma alíquota maior no leite, também estavam interessados também nessa discussão para poder deixar a coisa equalizada. Então, realmente, havendo união e o pessoal, igual você falou, despindo das camisas, que isso realmente acontece, sentando para conversar os assuntos comuns, os problemas comuns, eu acho que consegue uma solução que agrade a todos. É sobrevivência. Lá tinha gente que acumulava crédito e gente que tinha débito. Era um impasse. Só que aí é o seguinte, não vamos olhar só para um lado ou para o outro. Vamos chegar no consenso, uma alíquota que vai atender a todos e vai ser, porque um vai ter que ceder um pouquinho, ou de um lado. Então, realmente é um caminho. Bom, gente, esse é o primeiro, acho que de diversos encontros. E conta conosco. É importante que vocês mantenham atualizados os e-mails, porque a forma da gente se comunicar muito rapidamente é pelos e-mails. Então, aqueles que ainda não passaram o e-mail, pode deixar um cartão com a Thaís, e a gente vai estar sempre... porque isso se encontra uma visão que eu vou fazer em outros estados também. Então, é importante essa união, porque o primeiro que conseguir resolve para todo mundo. Obrigado por tudo. E vamos agradecer a Lê Chocolatier, porque tem um chocolate muito especial ali esperando a gente agora. Eu estava só esperando esse momento.